Olá, mulheres, sejam bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Empreendedoras. E hoje a gente vai conversar, vamos conhecer uma história, gente, não só uma, várias, né, que ela vai contar aqui pra gente um pouco da trajetória dela, do começo também, da Denise, que é a nossa convidada muito especial dessa tarde de hoje. Denise, seja muito bem-vinda ao nosso episódio hoje, meu amor. Boa tarde, muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Certo, prazer é nosso te ter aqui. Denise, a gente já vai começando ali te perguntando sobre o teu começo, até mesmo para as pessoas de casa, né, que depois vão estar ouvindo a gente, conhecendo, né, também um pouco da tua trajetória, para poder eles entenderem como tudo começou na tua vida no ramo do empreendedorismo. Então, meus amores, eu comecei trabalhando em casa de família, né? Daí, quando eu estava trabalhando, cuidando de bebê, a minha patroa, ela tinha um salão. E daí eu comecei a gostar, a me identificar com aquilo ali. Eu achava muito lindo, né, a profissão dela, e eu Sim. queria aquilo para mim. E sou grata por isso até hoje, porque a partir daí eu comecei a minha carreira, né, como cabeleireira. Certo. Aí tudo começou a tua paixão, né, nesse ramo, Sim, devido à tua patroa naquele a minha momento, né? patroa. Que você ficava olhando, vendo, Isso, eu e ali, achava maravilhoso assim, ela escovando aquilo dali, sabe? Aquilo ali me deixava maravilhosa. Meu Deus, agora. calma. Então eu ficava maravilhada, né, com aquilo dali, ela escovando, e eu queria aquilo para mim. Quando eu decidi, né, fazer cursos, inclusive ela que me botou para fazer cursos, né, porque ela viu que eu gostava da área e me botou para fazer curso. Meu primeiro curso com ela foi de manicure, né? Aí eu comecei com manicure, depois como design de sobrancelha. Ela me botou para fazer curso de design e manicure que ela não tinha, né? Como eu queria trabalhar na área da beleza, né? Mas eu não gostei de Não te manicure. identificou. Não, não gostei. Eu queria algo mais, né? Porque eu achava lindo os cabelos que ela fazia, né? E eu queria aquilo pra mim, né? Deixar as mulheres mais bonitas, Sim. né? Inclusive o meu cabelo, que começou no meu cabelo, né? Sim, com certeza. E além da questão da autoestima, né? Porque a gente A sabe que o cabelo, ele autoestima, mexe muito com a nossa sim, autoestima, né? Então, é um ramo, assim como os outros também, né? Da estética, da sim, área da estética, que mexe ali com a nossa autoestima. autoestima. Mas cada um ali se encaixa, né? Naquele momento ali tu não te encaixou, tu fez, né? Tu ainda Eu fez fiz o os curso de outros cursos. sim, manicure, design, fiz de depilação também. Olha aí. Não deu certo, não gostei. Eu queria mexer com o Com o cabelo. cabelo. Enquanto não mexeu com o cabelo, Não. vamos dar continuidade aqui. E como foi o processo de aprendizado na tua área? Conta pra gente. No começo foi difícil, né? Porque não é fácil você, porque mexer com o cabelo é responsabilidade muito grande, né? Você Sim. mexer com a autoestima da cliente. Então foi muito difícil no começo, né? Tive que buscar conhecimentos, tive que estudar para me entender, né? A partir daí eu comecei a gostar mais ainda, comecei a ficar mais maravilhada com tudo aquilo dali que eu via, né? As clientes saíam dali radiantes, sabe? E aquilo dali me encantava. Eu amava mexer com aquilo dali, era aquilo que eu queria. Era o que tu queria, né? E realmente, porque quando a gente começa a fazer algo que já tem aquele desejinho lá dentro do nosso Sim, coração, o amor só vai crescendo, né? Pela área, cada vez sim, mais. Né? E a questão do aprendizado. Cada vez a gente aprender para que de fato a gente passe, né, novas técnicas para os nossos clientes, sim, né? E no hoje tu já tem o teu salão ou sim. como conta um pouco pra gente. Hoje eu tenho meu próprio salão, tenho meu estúdio, né? Inclusive tá em reforma, Sim, tá ficando a coisa mais linda. Estou ansiosa já para finalizar. resultado. É, tá lindo, mas eu já tive outros também, Sim, né? Não deu muito certo no começo, porque como eu falei, no começo tudo é difícil, né? Mas a gente não pode desistir dos é isso nossos mesmo. sonhos. E nesse percurso, você teve pessoas que te apoiaram, família, Sim, amigos ou não? sim. A pessoa que mais me apoiou e me apoia até hoje é meu esposo, né? Ele que eu devo muito a ele, porque quando eu queria desistir, ele que me dava força,
né? Não deixava. Tu gosta de sair, tu gosta de fazer, não vai deixar. E minhas clientes também, porque ela não me deixava. Não soltava tua mão. Ela ia atrás. Eu queria desistir, né? Porque teve uma época que foi muito Sim. difícil, né? Não estava dando certo, eu estava me estressando, porque eu não entendia. Quando você não entende de algo, aí você não consegue lidar, Sim, entendeu? já é mais um pouco mais difícil. Fica mais difícil. Foi a partir daí que eu comecei a estudar, buscar conhecimentos, né? Porque tudo depende de conhecimento. É, isso mesmo. Conhecimento constante, né? Eu sempre costumo falar aqui que, independente da profissão, sempre a gente tem que estar estudando, buscando mais, cada vez mais, porque o conhecimento, ele traz outras colheitas pra gente e até mesmo portas, né? Porque através daquilo vai abrindo novas portas pra gente. E em questão ali que tu falou, que tu já teve outros, é muito importante a gente frisar, né, sobre essa questão, porque muitas das vezes a gente para uma vez, para duas vezes e a gente se frustra. Exatamente. Muitas das vezes, né, as pessoas assim acham que na primeira vez já deu certo. E muitas das vezes não. Muitas das vezes, para aquela empresa que está de pé hoje, já teve que fechar uma vez, duas vezes, na terceira vez deu certo. Que foi a mesma coisa que aconteceu contigo, né? Vamos continuar aqui. E como para ti é lidar com a pressão que diretamente mexe com a autoestima dos teus clientes, das tuas clientes, no caso? Sim, olha, não é fácil, mas você tem que aprender a lidar com isso, né? Porque vai impactar na nossa vida, na vida dos clientes. E para você conseguir impactar na vida da cliente, você tem que ter um bom atendimento, né? Ela tem que chegar a se sentir acolhida, sim, né? Você trabalhar com produtos bons, de qualidade, serviço de qualidade. Não é só a cliente chegar e você tá lá com a cara fechada, você não dá um bom dia ou uma boa tarde, né? Então, eu friso muito nisso, um bom atendimento, recepcionar bem a minha cliente, né? Entender o que ela veio buscar, procurar, né? No meu estúdio. E, graças a Deus, é muito difícil uma cliente chegar e não ter retorno. Ela não voltar no meu estúdio. Porque ela chega, ela sente o acolhimento, né? Bons produtos. Um trabalho de qualidade, de excelência. Eu busco muito entregar isso à minha cliente. E em questão, assim, do atendimento também, né? Porque o atendimento, eu creio que ele é o principal para ti, tanto para te captar, quanto também para te assustar o cliente, né? Porque muitas das vezes, a gente sabe que quem é empreendedor aí sabe, nem todos os dias a gente tá para sorriso, né? Mas é aquilo, deixar os problemas de lado, né? Lá atrás mesmo, lá em casa e ir-se embora. Exatamente. Não adianta você levar, porque não vai resolver, né, os seus problemas. As clientes, ela já vai com os problemas dela. E ela vai ser obrigada a escutar os seus problemas? Não. Então, bote seus problemas lá na caixinha, resolva quando finalizar, né? É isso mesmo. E já que você falou sobre a questão, né, dos seus clientes irem até lá, sobre a questão dos problemas, eu queria te perguntar agora se lá quando elas chegam, né, para ser atendida, tu já ouviu muitas histórias por lá, engraçada, triste? Conta um pouco pra gente. Então, as clientes, quando ela vai no salão, ela quer tirar aquele estresse, né, do dia a dia, ela vai para relaxar e sair de lá bonitas, né? Isso que elas querem buscar no salão. Então, a gente escuta muita história. Às vezes eu tô triste, né, por dentro, mas eu fico assim, sabe? Quando você tem você pensa, o meu problema é pequeno, vai ter outra pessoa com problema maior é do que o mesmo. seu. Então, você procura não só dar a satisfação do seu trabalho, mas sim que ela saia de lá satisfeita com o trabalho e aliviada dos seus problemas. Porque nós, além de cabeleireiras, nós somos psicólogos, terapeutas. É isso mesmo. Né? Nós somos um pouco de cada coisa. Então, eu procuro sempre buscar isso e entregar às minhas clientes. É isso mesmo, Denise, porque muitas delas, eu tiro até mesmo por mim mesmo, né? Às vezes eu vou no salão, tô sem fazer nada lá em casa, estressada, chateada. Eu digo, eu vou pelo menos lavar meu cabelo, fazer alguma coisa. Por quê? Porque já é um modo da gente sair ali da rotina, né? E a gente sabe o quanto a vida de mãe, né, que a esposa cuida do marido também, dos filhos. Então ali tudo acaba ali, né, sendo um
um certo fardo também, né? Porque muitas das vezes as mulheres, elas não são muito de falar em questão dos problemas. Por quê? Porque tem outras coisas para organizar, Não então dá nem aqui tempo. tem que estar tudo bem, né? Então Exato. a gente vai se deixando um pouquinho para trás, né? E às vezes só uma lavagem de cabelo, ou só do fato de eu ir lá, ouvir, conversar um pouco, né? Tomar um café, uma água, já é uma terapia. Cara, era isso aqui que eu tava precisando, Sim. né? Então, essa importância que tu traz para dentro do teu salão também, em prol das tuas clientes, é maravilhoso. Com certeza, como tu falou, sempre elas têm retorno. Então, Retorno. e é por isso, né? Porque é um diferencial no hoje em dia, né? As questões dos profissionais agirem assim dessa forma também. E qual foi a tua maior dificuldade que tu teve para ir para a tua área? Na verdade, a dificuldade que eu tive na época era o financeiro, né? Sim. Porque para você começar do início, né, era o financeiro. Eu não tinha condições de comprar bons produtos, bons materiais, né? Eu tinha meus filhos pequenos, tinha que tomar conta de casa, então isso aí para mim foi muito difícil no início, né? Mas como é que eu posso falar? Persistir sempre, não desistir. Não desistir, é isso mesmo. E eu falo muito aqui também, é que quando a gente tem um sonho, né, muitas das vezes a gente prefere, que é o mais fácil, né? Prefere parar. Vou parar, né? Vou ficar aqui acomodadinha no meu cantinho, né? E enquanto isso, o tempo vai passando, os nossos sonhos também, né? Porque quando a gente não coloca para exercer, nem que seja na mente para poder acontecer, ele vai ficando, né, Isso. parado. É como se ali ela não quer mais, Não né? quer. Então, Até porque nesse percurso vai acontecendo muitos sim, problemas, né? Vem a questão da família, dos filhos, que dos a gente tem que filhos, priorizar, sim. né? E aí a gente escolhe, ou a gente fica ou a gente Ou a gente vai, né? vai. Não, então eu escolhi cuidar dos meus filhos e buscar É melhoria, isso. buscar um trabalho, algo que eu queria, né, no meu sonho. Eu sonhava muito, sonho, na verdade, né? Eu sou uma grande sonhadora. E se for contar aqui, são muitas coisas. Sim. E os sonhos da gente, eles são uma bússola, sabia? Pra gente São, conquistar as sim. coisas que a gente quer. Porque imagine uma pessoa sem sonho, né, gente? Sem sonho algum na vida, Não. né? Eu creio que não existe pessoas assim, mas Às deve ser vezes, difícil, né? às vezes quando eu finalizo meu atendimento, né, eu costumo ficar deitada no meu quarto, e aí eu fico pensando o que é que eu vou fazer amanhã, mas com o quê? Meu esposo, mas tu foi que tu comeu aí, mulher, que tá te fazendo. Entendeu? Eu costumo sonhar muito. E, e é isso. Certo. No hoje tu ministra cursos ou não, mas ainda assim pretende? Eu ministro, sim, né, para poucas pessoas. Poucas, por turma. Isso, por turma, porque eu prezo muito, porque às vezes as pessoas acham que você fazer um curso com poucas pessoas, é um workshop, é uma coisa assim, não vai aprender nada. Aí é que você se engana, porque com menos pessoas você consegue absorver mais, né? Assim como eu sempre, como eu falei, com pouca condição, eu precisava buscar aquelas cabia no meu Sim. orçamento, né? E eu ia atrás de cursos baratos, não importasse. Mas é ali que eu aprendi. Já fui em cursos, né? Outros cursos valiosos, né? Mas ali você não consegue absorver porque é muita Muita gente, gente. muita gente. Então, comece do pouco que você tiver, né? É isso mesmo. Saber que naquele momento dá e aí você até tocou num assunto muito, muito legal a gente tocar aqui também, porque às vezes o começo, a gente sabe que o começo já não é fácil. E aí Não. muitas das vezes a gente já quer começar em algo que ainda não dá pra gente. Um Sim, exemplo. Hoje um curso é R$ 300, mas para quem não tem nenhum centavo, que não, né, não tem uma profissão sim. ali, pesa um pouco, mas tem um curso de R$ 50 que ensina pelo menos o começo do qual, né, eu preciso nesse exato momento, eu vou nesse aqui, quando vai subir nos degrauzinhos, né, quando Sim, tiver mais lá na frente, eu já estiver podendo, aí sim eu vou pagar aquele, vou me profissionalizar sim. mais, né, Por então a isso. vida é isso Pois mesmo. é, por isso assim, eu dou para poucas turmas, pouquinhas Sim, pessoas, às vezes 3, 4 pessoas, né? Até porque meu estúdio é pequeno,
não cabe ainda, né? Mas futuramente vai caber Vai muita caber muita gente, gente. né? Mas eu prezo muito por isso, né? Poucas pessoas vai conseguir E absorver tu bem. consegue, né, falar com Sim, todas elas, falar, dar até pelo nome atenção, mesmo. É, realmente. Porque numa sala já maior fica mais difícil. Pode contar um pouco pra gente do trabalho que hoje você faz na sua empresa? É só a questão mesmo do cabelo que você ajeita das pessoas? Ou também lá faz unha? Ou não? Não, lá no meu estúdio só cabelo Só mesmo, né? cabelo, Como né? eu já falei, já tentei de tudo um pouco e Sim, eu queria fazer tudo eu, né? Porque só eu achava que dava conta e na verdade não dá. Você tem que focar em algo, alguma sim. coisa, né? Então, o que dava pra mim era cabelo, eu preferi focar Focou. isso nos cabelos, né? Hoje eu sou especialista em mechas e também em alisamentos, né? Mas o que eu mais faço mesmo é alisamento. Certo. Agora, qual. Eu já perguntei essa aqui, né? Qual foi o maior investimento, certo? No decorrer da tua caminhada, você já ouviu de pessoas, frases, é algo que te desmotivou, ou por algum motivo assim, da fala naquele momento te entristeceu? Não, porque eu nunca absorvi isso, né? Pessoas que vai lhe dizer, Sim, sempre vai ter, né? Sempre vai ter. Teve momentos em que eu já fiquei triste, né? Já, como eu já falei, já meu salão eu já fechei 2 vezes, né? Inclusive, eu tentei abrir uma sociedade também, não deu certo. Foi aí onde eu me desmotivei, né? Eu disse, não vou mais mexer, não vai dar mais para mim. E as minhas clientes, né? Sempre ali comigo, não vai desistir. Eu cheguei a atender, nessa época que eu desisti, eu vendi tudo, não tinha mais nada, né? As minhas clientes levavam os próprios materiais para mim pra usar, fazer. menina, olha bem isso, Não, tu bem não isso vai demais. desistir, tu não vai, porque tu é uma cabeleireira excelente, eu não vou dar meu cabelo para outra pessoa, né? E aí eu digo, vou abrir esse salão de jeito, né? E aí meu esposo, novamente, ele sempre tá lá me ajudando, né? Um anjo de Deus. Ele sempre tá lá. Ele, não, mulher, tu não. Aí eu tinha vendido minhas coisas tudinho, né, do salão, e não tinha mais nada. Aí surgiu uma moça vendendo o salão completo, né? Meu esposo foi lá e comprou esse Menina, salão completo pra mim. Voltei a atender novamente, né? Só que aí novamente fiquei, adoeci, fiquei desmotivada, não queria mais. Sempre surge esses empecilhos, sim, mas, né? A gente não desiste, é isso jamais. mesmo, jamais mesmo. É aquilo, quando estiver cansada, descansa um pouco, Descansa, né? principalmente o mental, né? Porque a gente fala assim, o corpo ele cansa, mas o nosso mental ele cansa mais, Sim, né? De tantas coisas que a gente guarda. Tem boleto para pagar, tem material para comprar, então a ixi, gente vai ali acumulando, vendo como, por mais que a gente não fale, né? Isso é a parte mais ruim, porque a gente não fala, não coloca para fora, mas a gente guarda aqui dentro, vai fazendo a matemática toda aqui, né? Do que tem que pagar, do que não sim. tem. Denise, agora, pra gente terminar essa etapa agora, eu queria que tu desse um conselho, né, para as mulheres que vão estar assistindo a gente, sobre o começo na área, né, ali do salão. Mesmo que não seja salão, não gostam muito da área do cabelo, mas assim, sobre um sonho. Se a pessoa tem um sonho, o que é que tu falaria para essa pessoa? Porém, essa pessoa no momento não tem dinheiro, só tem aquele sonho mesmo, na caixinha guardado. O que é que você falaria para elas? Então, não desistir, você correr atrás, né? Porque obstáculos ele sempre vai surgir, sempre vai ter, né? E é você não desistir. Assim como eu não desisti dos meus sonhos, não desisti, tive muitos obstáculos, empecilhos, mas eu não desisti, né? Eu esqueci de contar uma coisa, que meu esposo, ele tinha um carro e nós com toda a dificuldade financeira, né? Mas meu esposo, ele vendeu o carro que ele tinha para me ajudar, né? Você não vai desistir dos seus sonhos, né? Porque a gente sempre tem alguma coisa ali de objeto que vale, né? E você vende, você. Então não desista, porque vai surgir a oportunidade, vai surgir um anjo na sua vida que vai lhe apoiar, né? E eu hoje, né, sou cabeleireira, sou mãe, sou assim,
uma pessoa que venceu na vida. Então, gente, eu aconselho a vocês não desistir, assim como eu não desisti dos meus sonhos e tenho muitos e muitos ainda para realizar. E vai conseguir, em nome de Jesus, tá? A nossa caminhada, ela não é fácil, mas com muito esforço e dedicação e amor, né, naquilo que a Sim. gente faz, a gente consegue Principalmente, sim. você tem que ter dedicação e Sim, amor, e porque amor. você fazer algo que você não gosta, sem amor, você não vai fazer um trabalho de excelência. Você tem que amar e gostar do que faz. Eu gosto do que eu faço, né? Como eu já falei, já fui cabeleireira, já fui manicure, já fui designer, já fui depiladora e hoje eu sou cabeleireira, né? Que era o meu sonho, era ser cabeleireira. E tô terminando o meu curso de técnico de enfermagem, que não tem nada a ver com cabeleireiro, né? Mas pretendo finalizar. Sim. E é outra área que me encanta. Que acende ali lá dentro, Sim, né? eu amo. E é correndo atrás que você consegue. Não desistir jamais. É isso mesmo. Denise, agora a gente vai ter que terminar, tá? Mas eu quero te agradecer por ter topado, né? Estar participando do nosso podcast, contando um pouco do teu começo, da tua trajetória também. E incentivando também outras mulheres, porque eu sempre falo que todas vocês que passam por aqui deixam um legado muito grande para minha vida, para as pessoas também que vão estar assistindo vocês. Então, muito obrigada, viu, por ter topado e estar participando. Eu que agradeço, foi um prazer. Agora, antes da gente terminar, eu tenho algo para ler para ti que uma pessoa muito especial mandou para mim, tá bom? Para mim ler para ti. Vamos lá, eu vou começar aqui bem devagarzinho. No final, eu vou dizer quem é a pessoa, mas eu acho que quando eu começar a ler, tu já vai saber quem é, tá bom? Ai, meu Deus. Vamos lá. Fico muito feliz por cada conquista, cada passo e peço proteção a Deus, a você, pros nossos filhos, pela mãe que você é e também pela Maria de Jesus, que sempre esteve presente em nossas vidas. Quero aqui te parabenizar, você, pela garra e determinação que você tem. Quero lhe dizer que eu sempre vou ser o seu fã número 1. E admiro muito você como mãe, esposa e a filha que você é. E se eu for falar tudo que eu sinto, não daria só em uma linha, mas levaria muitos anos. Te amo, minha princesa. Meu Deus. Quem mandou pra mim, gente, foi o marido dela. Agora tem outra, pode trazer. Ele não pôde estar aqui, né? Mas ainda assim, ele quis fazer uma surpresa pra ti, tá bom? E foi em cima da hora, ele conseguiu o meu contato. E é pouco gesto, sabe, Denise, que a gente, no nosso dia a dia, a gente transforma para um grande dia. E ver o teu carinho, olha que tu nem sabia que a gente, né, que ele tinha programado isso tudo, aí tem as fotos. Ele também mandou as fotos da família de vocês, dos filhos de vocês. Então dá para ver o quanto ele te admira de verdade, quanto você é inspiração pro seu marido, assim, como certeza você é para ele. E dizer, olha os filhos de vocês. E dizer para você não desistir da tua caminhada, viu? Lute pelos seus sonhos cada vez mais. E saiba que sempre quando você chegar vai ter pessoas na tua casa ali para te encher de carinho e ser o teu refúgio, né? Porque no fim das contas são eles que fazem a gente levantar da cama. É por eles, né? Que a gente levanta. Viu? Ai, gente, eu não tenho nem palavras para agradecer. Muito obrigada. Foi uma experiência única, né? Mas que vale a pena e vou levar para a vida. Muito obrigada, minha família, meu esposo, né? Que sempre me apoiou, como eu sempre falei, que ele sempre foi meu anjo. Ele nunca desistiu de mim, né? Muitas vezes eu tentei desistir de tudo e ele ali sempre me apoiando, né? Minha família, minha sogra também, que eu esqueci de mencionar, mas uma pessoa assim que sempre me ajudou e me apoiou muito, muito, muito. Sempre tá aí para mim dar força. É meu braço direito. E olha, ele te conhece, viu? Porque ele disse, eu sou chorão, mas ela é mais que eu, ela vai chorar. Ai, foi lindo, gente, de verdade, você merece.
viu? E com certeza, depois que ele chegar, né, da onde ele foi, aí vocês vão aproveitar muito. Mas é um gesto, assim, lindo, sabe? De não esquecer realmente a pessoa que você é, lembrar, né, da sua caminhada. E a gente ter pessoas ao nosso redor que faz tudo pela gente, né? A gente sem pessoas do nosso lado, sem pessoas Sim. boas, não somos ninguém. Né? Você tem que ter um apoio. Não adianta, você não consegue fazer nada sozinho. Você não consegue. Eu tenho uma pessoa que trabalha comigo, né, que tá ali sempre. Eu achava que eu poderia fazer tudo sozinha, mas não, a gente não consegue. Não dá conta, é isso mesmo. Não dá. E ele sempre ali, sempre me apoiando. E tem minha filha também, que eu tenho 4 filhos, né? Tá ali, ela que faz meu marketing, ela que me ajuda também no salão. Trabalha em equipe, isso. Em equipe. Agora a gente terminou de construir meu salão e a nossa casa, que a gente, né, batalhou muito para construir agora, né? Graças a Deus. Ele é uma pessoa maravilhosa, batalhadora, sempre pensa na família, sempre dá o melhor pra gente. Eu sou, assim, não tenho nem palavras para agradecer. Pois então tá bom, Denise, que Deus continue abençoando vocês, viu? A caminhada de vocês, o relacionamento de vocês, a família de vocês. E mulheres, a gente vai terminando mais um lindo episódio, como vocês viram aí, várias surpresas, né, e emoções por aqui hoje, choro de alegria e de gratidão. Então vamos ficando por aqui com o mais lindo episódio do nosso podcast. Beijos e tchau, tchau.